as perspectivas de futuro diante dos números da economia na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Para falar sobre as sucessivas quedas do PIB nacional, entrevista o economista e consultor Antônio Corrêa de Lacerda, coordenador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC de São Paulo. Obrigada, professor. Boa noite. Nesse momento que não é fácil, Brasil em recessão. Essa situação que é ruim, é uma situação de momento ou é uma situação ruim que vai se estender, de fato, até o fim do ano que vem? Não, ela é pontual e ela vai depender das medidas que forem tomadas. Por exemplo, o ajuste fiscal em curso, com a elevação da taxa de juros, agravou um quadro recessivo que já se vislumbrava no ano passado, né? Então, no ano passado, 2014, a economia ficou estagnada e já era de se esperar um nível de atividade muito baixo esse ano. Aí a estratégia do governo foi cortar gastos, tentar fazer o ajuste fiscal, mas em paralelo elevar bastante as taxas de juros. Então esse ano nós vamos pagar mais de 500 bilhões de reais somente com o pagamento de juros, que é uns 250 bilhões a mais do que foi pago ano passado. Então todo o esforço fiscal que vier a ser feito será consumido pela elevação da taxa de juros e será, inclusive, insuficiente, né? Mas o senhor está colocando no futuro, então quer dizer que a coisa vai se arrastar. Isso, então vai depender das medidas que o próprio governo tomar, da retomada da confiança. Agora, a gente sabe que a economia é um grande transatlântico, né? Que toda a mudança de rumo é muito lenta, o que significa que a gente ainda vai ter alguns trimestres pela frente de recessão e mesmo de pouco desempenho, como provavelmente vai ser o melhor cenário para 2016. Bom, eu vejo que o senhor, eu não sei se eu uso a expressão cauteloso ou comedido na análise, porque já vi vários analistas dizendo que nós não chegamos ainda ao fundo do poço, que muito mais demissões, muito mais queda de consumo nós temos pela frente. Como é que o senhor vê? Isso, Marielle, deu um potencial. Nós acabamos de ver aqui a notícia de uma empresa de São Bernardo, fabricante de veículos, que evitou a demissão de 1.500 funcionários mediante a adoção de um programa específico. Então, acho que vai depender muito da habilidade do próprio governo, da postura dos empresários, dos trabalhadores, para amenizar esses efeitos. Agora, eu espero que o mais rapidamente possível a gente comece a baixar a taxa de juros, né? Porque essa inflação que está aí é uma inflação pontual, o ano que vem ela já cai. E se você permanecer muito tempo com a taxa de juros elevada e com o ajuste fiscal em curso, isso vai prorrogar a recessão. Nós temos que encurtá-la o máximo possível. Agora, o senhor usou uma expressão interessante, habilidade do governo. Vamos falar disso. Sim. Hoje foi um dia de muito debate no Congresso Nacional em função do envio do orçamento para 2016, exibindo o déficit das contas públicas. Então está aquele bate-boca danado de quem está entendendo, como o próprio vice-presidente Michel Temer, que isso é ótimo, porque exibe com transparência a situação real, não tapa o sol com a peneira. Por outro lado, principalmente na oposição, estão dizendo que isso já é uma afronta à lei de responsabilidade fiscal. Eu quero ouvir a sua opinião. Confessar a priori, antes, que vai ter um rombo no ano que vem, é confissão de que está desrespeitando uma lei de controle do gasto público? Não, eu não vejo assim, porque, na verdade, tem os dois lados que você muito bem lembrou. Quer dizer, por um lado, mostra o realismo, porque essa é a situação que temos hoje. Agora, o governo tem uma pequena margem, cerca de 10% do orçamento, que ele consegue manejar. Isso porque 90% são vínculos, que são transferências... Comprometidos já. Comprometidos, né? São transferências que estão estabelecidas na legislação. E sobre esses 10%, ele tem alguma área de manejo, que ele pode efetivamente transformar esse orçamento, que é uma previsão, em uma situação um pouco mais favorável. Outro aspecto importante, é muito difícil você fazer um ajuste de contas públicas com a economia em recessão. Então, quanto antes sairmos da recessão,
mais fácil ficará o ajuste nas contas públicas. Agora, então, o senhor falou em habilidade, a indagação então é essa. Houve habilidade na exposição do déficit, principalmente por estarmos em recessão? Que efeito isso pode ter sobre os investimentos, sobre o ânimo dos empresários? Né? Se o que se pede é o fim do pessimismo, aumento da confiança, puxa, diante de um rombo de 30 bi, né? Ser otimista como? Né? Foi hábil essa iniciativa? Foi inteligente? Bom, coordenação e habilidade, digamos que não são duas particularidades do governo, né? Que é claramente o próprio anúncio, né, da volta malfadada e já abortada da CPMF demonstrou muito isso. Sequer o vice-presidente estava inteirado do assunto, né? Quer dizer, não houve nenhum tipo de negociação. Então é preciso que haja avanço nesse tipo de medida, porque a economia, como você muito bem delineava, não vive só de fatos concretos, vive de expectativas, de percepções. Então é preciso, para que haja uma retomada da confiança, para que os empresários voltem a conduzir as suas atividades, evitam demissões. E o consumidor voltar a consumir também esse grau de confiança. Porque nós podemos lembrar o seguinte, que na medida de que aumenta o desemprego, cada desempregado a mais é um consumidor a menos. E a pessoa que vê o seu vizinho sendo demitido, ela fica mais cautelosa, porque ela diz, será que isso vai chegar até mim? Então ela não assume novos compromissos, né, prestações, etc. E a economia sofre um baque muito grande. Então é preciso que você minimamente, com as medidas, tanto no âmbito macro, como no âmbito das negociações que têm que ser feitas setor a setor, você amenize esse impacto para que as pessoas se sintam mais confiantes em conduzir a sua vida em termos normais. Agora, para o resgate dessa confiança, amenizar esse impacto, isso depende exatamente do quê? Do controle nas relações políticas para o fim da crise política ou de medidas pontuais no ajuste da economia? Bom, eu vejo que é o seguinte, primeiro há uma falta de coordenação muito grande no conjunto das políticas macroeconômicas e também o governo se comunica muito mal. Se ele conseguir conduzir um processo um pouco mais coordenado e com uma comunicação mais clara, isso vai ajudar bastante. Além do que, é preciso repensar o conjunto das medidas que estão sendo adotadas. Por exemplo, eu citava ali a questão dos juros, a restrição do crédito, né? Tudo isso tem um impacto muito significativo sobre o nível de atividade e acaba dificultando o próprio ajuste fiscal. Então, nós precisamos fazer dessa fase uma fase de ajuste, uma fase... Nós precisamos é plural da modéstia. O senhor está se referindo ao governo? Precisa, é isso? Eu acho que a política da presidente Dilma? Eu acho que é o governo, mas não só isso, né? Porque você tem o legislativo, tem o judiciário, tem o papel da própria sociedade, com os trabalhadores e os empresários, né? As entidades representativas da sociedade. Então, é um momento de se articular, a palavra é desgastada, mas a verdade é que você precisa de um novo pacto, né? Envolvendo todos os agentes, porque na crise todos perdem. Aliás, o único que ganha é o especulador na crise, né? Porque ele não se dá o luxo de correr risco, de investir na produção e é muito beneficiado com essas taxas de juros excessivamente elevadas e a grande volatilidade que há no mercado. Então, tirando esses, todos os demais perdem. Então, quanto antes a gente sair dessa crise, melhor. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.